gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar como ser confiante e independente, não depender da opinião do outro, do palpite do outro, para fazer aquilo que nós queremos fazer, podermos fazer tudo sozinhos, sem depender de ninguém, só de nós mesmos. Por isso vamos lá começar com este vídeo. Antes de mais, por favor, não se esqueçam de subscrever já aqui o meu canal. Eu sou a Filipa Ferreira, publico todas as terças e quintas ao 12:30 vídeos sobre moda, beleza e principalmente sobre comportamento. E agora sim, vamos então para as dicas práticas. Neste vídeo aqui eu vou falar principalmente sobre independência a nível emocional. Seres dependente emocionalmente, não precisares da aprovação do outro, conseguires fazer tudo de maneira autónoma e sozinha. Não vou falar de independência financeira, eu acho isso um bocado claro. Para teres independência financeira, pronto, tens de ganhar dinheiro para não depender dos outros. Basicamente é isso, não há muito que eu possa fazer, não há muito que eu possa dizer. Eu acho que é principalmente nesta fase em que uma pessoa está a crescer, nos seus 20 e poucos, que começa a sair de casa dos pais, começa a fazer-se à vida, basicamente, conseguir desprender dos pais e de outras pessoas também e começar a fazer as coisas sozinho e não ficar constrangido, não ficar com vergonha, não ficar, sei lá, nervoso, porque uma pessoa tem que começar a fazer as coisas sozinha, ir ao ginásio sozinha, às vezes custa, ir a um restaurante, ou jantar, ou almoçar. Eu sei que tem pessoas que é impossível fazerem isso sozinhos, precisam mesmo de alguém, senão acham que está toda a gente a olhar e a comentar e não sei o quê, que não conseguem ir ao cinema sozinhos, sei lá, coisas assim desse género, e eu vou tentar fazer com que esse processo fique mais fácil. A primeira coisa é, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de treinar sozinhas. Por acaso, para mim, é um bocado complicado dar estas dicas porque eu sempre preferi fazer as coisas sozinha. Eu, a maior parte da minha vida, eu não tive nem sequer um irmão nem nada. Eu só tive meu irmão quando eu tinha 13 anos. Ou seja, eu aprendi a brincar sozinha, a fazer as coisas sozinha. Os meus pais estavam a trabalhar, eu não tinha nenhum amiguinho perto, então eu fazia as coisas muito sozinha. Mas eu sei que, por exemplo, o ginásio é uma coisa que custa muito fazer sozinho. Só que acontece? Eu, por exemplo, quando ia treinar com a minha amiga, apesar de nós termos o mesmo horário, às vezes ela tinha outras coisas para fazer, ou ficava com preguiça, ou assim, então em vez de me motivar a ir ao ginásio, eu muitas vezes faltava, porque ela não queria ir. E então isso começou assim a puxar-me para trás, porque eu queria fazer as coisas, mas só ia se tivesse a companhia dela, porque era mais divertido, e eu nunca me senti muito confiante em ir para um ginásio sozinha. Principalmente porque eu achava sempre que os rapazes ficavam a olhar para mim, depois então só ficava na parte de cardio, que era lá em cima, porque os rapazes ficavam sempre na parte de musculação, principalmente nas máquinas de braços e assim, eu nem me aproximava porque era só rapazes. E assim, uma dica prática, assim para a parte dos exercícios físicos, ginásio, como ir sozinha, eu aconselho-vos, por exemplo, ou mudarem de ginásio ou encontrarem um sítio onde pelo menos se sintam mais confortáveis. Por exemplo, quando eu fui para o CrossFit, isso foi uma solução que foi para mim, mas não quer dizer que seja para vocês. Quando eu fui para o CrossFit eu sentia-me super à vontade, então eu tanto podia ir com alguém como não ir, que eu sentia-me muito bem com as pessoas que lá estavam, não havia isso de ficar a olhar e ficar a reparar no que é que o outro usa e no que é que não usa, e no rabo e no não sei o quê, não havia muito isso. Não, pelo menos na box onde eu treinava e com as pessoas com quem eu estava. Então eu sentia-me super à vontade para ir ou sozinha ou acompanhada, e assim eu ia e fazia o horário que me apetecia. Por exemplo, a Cristiana já esteve num ginásio, eu também sentia isso, que as raparigas olhavam muito umas para as outras e comparavam as coisas e ficavam a olhar e assim, e ela também não se sentia muito bem e ela decidiu mudar para um ginásio onde se sente muito mais à vontade e onde há muito mais máquinas de musculação e é o que ela gosta. Então encontrar um sítio onde pelo menos tu, se tiveres que ir sozinha, te sintas mais à vontade, que não te custe ir. Outra coisa que também me ajudou imenso foi, houve uma altura em que lá está, eu andava no ginásio, eu nunca gostei muito de ginásio porque eu não sei mexer com as máquinas, muitas vezes eu tenho que as ajustar todas porque eu sou muito pequenina, então eu não achei ajustar, então para mim sempre foi uma dificuldade muito grande, porque eu fazia desporto como dança, natação, não musculação, então aquilo para mim era muito difícil. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a ir às aulas, e nas aulas são basicamente vocês e o professor, não precisam de ter uma pessoa ali ao lado para vos ensinar a mexer nas máquinas ou não sei o quê, ou para... Normalmente quando se vai com um parceiro é para ele nos facilitar de alguma maneira. E eu ao ir às aulas já não precisava de ninguém, porque estava lá com o professor e corria tudo bem. Então eu gostava muito das aulas de cycling, aulas de dança, coisas assim que também resultavam para mim. Por isso basicamente é esta a dica que eu tenho para vos dar. É encontrem ou uma aula ou um ginásio onde se sintam mais à vontade, ou se vocês sentem mais à vontade no ginásio onde tenha mais meninas do que meninos, tipo tentarem procurar isso, ou então irem também nas horas mortas, nas horas de almoço ou super cedo, horas em que normalmente não vão tanta gente. E vocês também podem perguntar
ao irem lá informarem-se ao ginásio, tipo, quais são as horas mortas, quais são as horas mais movimentadas, e se vos ajudar de alguma maneira, irem nas horas mais tranquilas, então ir, ou se vocês gostam de confusão, pronto, o importante é que vocês se sintam bem, então tentarem perceber essas coisas para vocês se sentirem bem no ambiente e não sentirem que dependem de alguém, que assim se vocês quiserem ir todos os dias vão, se não vos apetecer ir quase dia nenhum, não aconselho, mas pronto, e assim vocês não dependem de uma pessoa em específico, senão essa pessoa era muito bom que vos levasse para a frente, mas muitas vezes pode-vos levar para trás. E não é esse o objetivo. Outra coisa que isto acontece, lá está, quando sai de casa dos pais e assim, que é o tomar a iniciativa. No sentido em que, por exemplo, muitas vezes nós quando temos nossos pais, quando vivemos com eles estão sempre, olha, faz aquilo, olha, vai fazer aquilo, não te esqueças daquilo, pronto. E estão-nos sempre a dar na cabeça. E quando nós vivemos sozinhos, nós não temos ninguém para nos dar na cabeça. O que é maravilhoso, mas nós temos de tomar a iniciativa e ver, olha, então eu tenho que ir arrumar, eu tenho que ir lavar a louça, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, nesse sentido, nós temos de tomar a iniciativa. A coisa que mais me custa a tomar a iniciativa, que me custa até agora, eu já vivo sem os meus pais há 1 ano e tal, 2, e que ainda me custa é principalmente marcar consultas. Isso era assim a cena que eu mais dependia da minha mãe. A minha mãe é que via que eu estava doente e pronto, vamos ao médico. Ai, não precisas de um dentista, e marca-me o dentista. Ai, precisas do psicólogo, marca-te a consulta no psicólogo. E eu agora tenho que fazer isso e fico a empurrar com a barriga. Mas eu sei que isso é um ponto fraco e eu vou conseguir, mas está a levar o seu tempo, já está a levar mais tempo do que eu queira suposto. Mas pronto, é conseguirmos ser críticos, ser analistas, ver o que é que precisa ser feito e fazer, pronto, basicamente é isso, é ganhar coragem e marcar. Eu nunca gostei muito de ter que ligar para os sítios, então, consulta, e horários em que tem disponível, não sei o quê, não sei porquê, mas eu odeio falar ao telemóvel, eu gaguejo toda, eu fico super nervosa, eu sou péssima a relacionar-me com pessoas e a falar. Eu sei que não parece, mas pronto, enfim, é um problema meu e então muitas vezes eu fico assim um bocado acanhada e não sei, não consigo, é muito difícil para mim. Outra dica super prática, ter opinião própria. No sentido em que, vamos lá explicar isto, não é ter opinião, nós temos sempre a nossa própria opinião e isso não é bem isso, mas eu vou agora explicar. No sentido de não terem que estar a pedir a aprovação das outras pessoas. Eu estou aqui a dar principalmente o exemplo dos pais, mas nem toda a gente tem os pais assim tão presentes. Às vezes é uma tia, é uma prima, é uma amiga, é um amigo. Enfim, não tem que ser necessariamente a figura de mãe e pai. Mas pronto, basicamente não precisarem da aprovação, não precisarem estar sempre a pedir opinião. Vocês, tipo, querem comprar uma coisa, podem ir lá e comprar, não precisam de mãe, o que é que tu achas? Pai, concordas? Olha aqui, estava a pensar em comprar, o que é que tu dizes? Ai, estou a ver não sei o quê, pronto. Ai mãe, estou a ver a casa, o que é que achas? É fixe ter a opinião dos outros, só que muitas vezes, imaginem que vocês querem mesmo aquilo. São pessoas importantes para vocês, vos dizem que não, vocês já vão descartar isso, ou então já vão começar a ver 1001 defeitos, 1001 problemas, que até agora não eram problemas para vocês. Então muitas vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que querem por causa da opinião dos outros. Principalmente quando a opinião dos outros é de pessoas muito importantes. Quando os outros são as pessoas mais importantes que existem para nós. E é assim tão significativa a opinião delas, mas não nos devia bloquear, não nos devia paralisar, não devia nos impedir de fazer aquilo que nós queremos fazer. Outra coisa é trabalhar no autoconhecimento e no amor próprio. Porquê? Porque nós vamos estar, a maior parte do tempo nós estamos sozinhos. Ou mesmo que não seja sozinho, nós estamos sempre connosco. Então, se nós gostarmos de estar connosco, as coisas vão se tornar todas elas muito mais agradáveis. Eu vi isto, foi numa palestra qualquer e eu já nem me lembro quem foi o palestrante, mas eu ouvi esta frase e ficou-me na cabeça e agora vou-vos dizer à minha maneira, que eu já não me lembro das coisas direitas, não é? Mas basicamente era uma frase do género: se eu estiver num aeroporto e se eu, para estar bem, preciso daquele vinho daquela marca daquele ano, eu vou estar insatisfeito, ou a probabilidade de eu estar triste ou insatisfeito ou incompleto é maior do que se o que eu precisar para estar bem for eu mesmo, porque eu a mim vou meter sempre. Qualquer coisa deste género, se eu quiser dizer outra vez o que eu acabei de dizer, já nem consigo. Se nós nos sentirmos bem, se nós formos a nossa melhor companhia, se nós gostarmos de estar connosco, a probabilidade de nós estarmos bem e felizes é muito maior, porque nós nem sempre, lá está, vamos conseguir estar com aquele amigo, ou com aquela pessoa, ou com aquela coisa, então o mais fácil mesmo é nós gostarmos de nós, porque connosco nós vamos estar sempre. Às vezes é bom, outras vezes só apetece sair daqui de dentro um bocadinho para respirar, mas pronto. Depois de tudo isto, aqui um super resumo, assim com 5 dicas super rápidas e práticas, que eu agora até vou ler aqui do meu livrinho, nem vou esconder que estou a ler do livro.
Aprender a fazer as coisas sozinha. Conseguis analisar, ver e vais e fazes e fica feito e conseguiste fazê-lo sozinha. Palminhas. Segunda coisa, fazer as coisas mesmo insegura. Estás com medo, estás com receio, estás com insegurança, não estás a sentir muito bem, vai lá e faz na mesma. Vai gostar da primeira, vai gostar da segunda, talvez custe a terceira, mas depois já vai, né? Tem que ser. Terceira coisa, decidir as coisas que tu queres por ti mesma. Tu pensas, tu decides, sem precisar da opinião do outro, de perguntar, de não perguntar. Eu não queria dizer esta palavra, mas basicamente caga nos outros e faz aquilo que te apetece. Pensa só por ti e depois se isso correr mal ou se isso tiver consequências, pronto, vais aprender a lidar com elas, é assim que se cresce, tens que bater com a tua cabecinha lá, não adianta as outras pessoas estarem-te a podar ou estarem-te a dizer não, vai por ali, não. Vai lá, faz aquilo que tu queres e depois se der a geneira, pronto, tens que assumir as consequências e pronto, basicamente é isso. Faz parte. Quarta coisa, ter os teus próprios gostos, objetivos, planos, metas, enfim, teres as tuas coisas decididas por ti, pela tua cabecinha, sem ser aquilo que os teus pais tinham planeado para ti, o que é que o outro disse que tu tinhas bué de jeito, o que é que não sei quem planeou, não, esquece. Ter os teus próprios objetivos, sonhos, gostos, metas, aprender sobre ti e teres autoconhecimento. Basicamente foi este o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil de alguma forma. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!